Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias e Entrevista tem o prazer, a alegria de conversar com a renomada psicóloga, professora, doutora Maris Estela da Luz Stelmachuk. Atua como psicóloga em consultório particular de psicologia clínica. É professora da Universidade do Contestado, campus de Porto União, faz parte da Academia de Letras, Vale do Iguaçu, a ALVE, e, enfim, tem diversas especializações, com mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, concluída em 2012. Minha querida psicóloga, professora, doutora Maris Estela, muito boa tarde e seja muito bem-vinda à CBN Entrevista. É um prazer entrevistá-la. Boa tarde, professora Aloísio e ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pelo convite e com muito gosto que eu estou aqui para uma conversa, uma entrevista, né, nesta rádio com o professor Aloísio. Satisfação é toda nossa e eu tenho certeza absoluta, minha cara doutora, que os nossos ouvintes terão um belo presente pelo conteúdo, pelo desenrolar, pela sua experiência, por tudo aquilo que a senhora representa, sendo uma das primeiras psicólogas aqui de Porto da Vitória região. A senhora acreditou na sua terra natal e a sua terra natal lhe deu essa oportunidade, né? Vamos falar de coisas produtivas. Entender que a psicologia é um instrumento, é uma ferramenta capaz de nos ajustarmos para o aqui e agora, para surfarmos as atuais ondas da sociedade. Mas estamos falando em capacidade, em conhecimento. Eu sei que a sua atividade como professora e como psicóloga fez com que a senhora fosse em busca da construção do conhecimento, através, claro, da graduação, especializações diversas que a senhora fez, pós-graduação, depois mestrado e, por fim, 2012 a senhora concluiu seu doutorado, 10 anos de conclusão, e parece que foi ontem. Me fala exatamente dessa conquista, desse título e quanto foi importante para a profissional, para o ser humano e para a professora. Por gentileza. Obrigada pelas palavras e eu acho que se eu acreditei na cidade, eu acho que a cidade também acreditou em mim e essa carreira pôde acontecer. Eu sou muito grata às pessoas da cidade e da região com quem eu trabalho nesses anos todos, né, aqui na cidade. E a questão da academia, da universidade, então comecei aqui com o curso de psicologia, acho que foi 2001 que nós tivemos o nosso primeiro vestibular aqui na UNC. E de lá para cá eu era professora, mas o que eu sabia era trabalhar na clínica, eu não sabia dar aulas. E aí, com a prática, a gente vai aprendendo e também veio o mestrado, que foi muito importante para a parte de ser mestre mesmo na universidade, para dar aulas. Isso foi de grande importância para a parte da docência. O doutorado veio como uma consequência, um encaminhamento quase que natural a partir do mestrado, e ele trouxe a condição, se o mestrado trouxe melhores condições para a docência, o doutorado trouxe melhores condições para a pesquisa e para a orientação dos alunos em suas pesquisas, seja nas pesquisas de iniciação científica, seja nas trabalhos de conclusão de curso.
Então, foi onde eu senti que essa experiência e também ajudou quanto a orientar pesquisas, né, para a construção do conhecimento dentro das ciências humanas, especificamente da psicologia e mais especificamente da psicologia humanista, em que é a área que eu oriento. Então foi aí, né? Está realizada com o conhecimento, porque eu sempre digo, o título é consequência da construção do conhecimento, né? E a gente percebe através desse lado profissional da senhora que realmente se foi à busca, né? A questão do saber para poder socializar melhor hoje para os seus pacientes e também, claro, para com os alunos. Eu quero aqui lembrar, muito bem lembrado, eu acabei não mencionando, a senhora é minha confreira, né? Porque fazemos parte da Academia de Letras Vale do Iguaçu e é uma consequência em relação, talvez, à própria questão da tua graduação, da pós-graduação, seja especialização, mestrado, doutorado, que a senhora produz muito bem hoje a questão das letras, né, doutora Maris? Nesse aspecto eu devo muito à academia, porque o lema da academia, né, é nenhum dia sem escrever uma linha. E isso me sinto comprometida com este lema da academia. E nisso é que eu tenho a coluna, né, no jornal Caiçara, que é Aqui e Agora, Psicologia para Hoje. Porque eu tento trazer, né, me comprometendo com a academia e também com a sociedade e também com o que eu vou trazendo da prática clínica e também da docência, datas, né, nos meses, cada mês tem uma data comemorativa. Por exemplo, maio temos o Dia das Mães, temos o Dia do Trabalho. Então eu sempre procuro escrever alguma coisa relacionada com uma data especial do mês em que eu contribuo. E aí coloquei esse Aqui Agora porque é para trazer a pessoa para ela mesma a cada momento da sua vida. Então, essa é o objetivo, né, deste título. E aí eu trouxe esse título também para a nossa conversa de hoje. Excelente, eu acho que vai ser produtivo. Uma vez que eu vejo que você fala, né, do que está acontecendo no mundo. E eu trago esse um conceito da psicologia humanista, o Aqui e Agora, como conceito, mas eu busco trazer como experiência, que estejamos nesse Aqui e Agora para que possamos viver esta vida, ter esta existência o mais consciente possível. Então, esse é o que está por trás desse título. Com certeza. Vamos trabalhar muito bem, provavelmente no segundo bloco, ou Aqui e Agora, né, para que nós possamos realmente ter um belo aprendizado através das suas palavras, do seu conhecimento, sua experiência, sua vivência também. Quem não queira, o que é o profissional? O profissional é um filtro daquilo que acontece na sociedade, por muitas vezes, né? Porque a capacidade de escutar é exatamente parte, né, daquele que vai optar em se tornar um profissional dentro da psicologia. Minha cara doutora Maris Stella, me diz uma coisa, um pouquinho sobre o seu consultório, sua clínica no atendimento às pessoas. Muitos desconhecem e ainda há, digamos assim, um conceito, um pseudo-conceito em relação a eu frequentar algumas sessões com um psicólogo. Tá? Lamentavelmente, há algo realmente errado e de errado não existe nada quando vai frequentar. Pelo contrário, vai se encontrar, vai ficar uma pessoa centrada. Nos fale desses anos que a senhora está estabelecida com o seu consultório e quantas pessoas a senhora já
pôde assim beneficiar, né? Ser aquela mão amiga dentro daquele processo que a pessoa mesmo vai redescobrindo, descobrindo e vai se encaminhando. Então, fala um pouquinho do seu consultório do dia a dia, por gentileza. Eu sinto esse trabalho, Aloysio, como uma troca. A pessoa me procura pelo trabalho que eu presto, mas cada pessoa que eu atendo, com a qual eu interajo no espaço profissional da clínica, é uma pessoa que me ensina alguma coisa do ser humano. Então, nós temos as teorias, nós temos as técnicas, mas somente na prática é que existe essa possibilidade de ver esse trabalho acontecendo. Que trabalho é esse, né? Esse trabalho é um trabalho de coragem, a pessoa se olhar, a pessoa querer enfrentar aquilo que a está incomodando. E isso é uma coisa que me gratifica, porque eu aprendo, eu ajudo com o meu trabalho, mas eu também sou ajudada na medida em que eu estou podendo contribuir com aquilo para o que eu estudo esse tempo todo. E também eu aprendo com a pessoa cresce em direção àquilo de melhor que ela pode ser. E eu me sinto acompanhar essas pessoas é de uma gratificação muito grande. Eu me sinto muito grata a esta cidade e às pessoas que acreditam no meu trabalho. E também eu vejo que você fala dessa questão do preconceito. É uma coisa que felizmente está diminuindo, e até com a participação da universidade aqui, com o curso de psicologia aqui na região, porque é uma profissão que está aí. Quanto mais profissionais da área estão atuando, né, mais pessoas estão recebendo desse trabalho. E a Universidade do Contestado, como pioneira, né, já há 20 anos que nós temos o curso de psicologia, tem trazido, tem feito com que esse preconceito passe a diminuir, uma vez que as pessoas estão se familiarizando mais com o trabalho de se conhecer. O trabalho faz uma imersão naquilo que a pessoa é, né? Muito diferente da distração que muitas vezes se entende-se que a psicologia é para a pessoa não olhar para as coisas ruins que estão acontecendo com ela, mas na verdade é o contrário, é para ir olhar, para poder processar isso, se desvencilhar disso de uma maneira criativa, porque a maneira não criativa, a maneira destrutiva, ela encaminha para a doença. Né? A parte da droga, da medicação, entende? Que muitas vezes é usada no lugar, ela tem a sua função, mas às vezes ela é usada no lugar de anestesiar o sofrimento que, se for abordado, ele vai se processar e deixar de existir. Perfeito. E não pode deixar camuflado, né? Sem maquiagem. A realidade é nua e crua, mas transformando o ser humano. Transformando criativamente. Muito bem. Minha cara professora, psicóloga, doutora Maris. A senhora vai nos falar do curso de psicologia da UNC. Já falou um toquezinho agora há pouco, mas falar se realmente vai ter vestibular de inverno. As inscrições já estão abertas? As inscrições estão abertas para até o dia 29 de junho, né, o vestibular digital. E tem outros cursos também, né, tem a pedagogia, direito, enfermagem, engenharia de software, pedagogia e psicologia novamente. Então, é uma contribuição à sociedade e à comunidade da Universidade do Contestado, e esse curso, como eu já disse no início, ele tem 20 anos, já estamos com 20 anos de psicologia aqui, e a psicologia se tornou uma profissão muito conhecida aqui na cidade,
E você falou, né, falava psicólogo, estão me chamando de louco, e é o contrário, né? É para não ficar louco. É que se você... Sim, mas é uma coisa que ainda existe esse pensamento, e quanto mais a gente está atuando na sociedade, mais se vê o benefício dessa profissão. E tanto na área clínica, que é a mais conhecida, como na área organizacional, nas empresas, como na área escolar, na área jurídica, na área do trânsito, tem várias áreas da psicologia como profissão, como ciência e como profissão. É bem abrangente se nós olharmos, né? Atinge toda a sociedade em todos os setores. Né? Fantástico. Professora Maris, a senhora já foi coordenadora do curso de psicologia, né? Tantas funções que a senhora realmente exerceu aqui nesses 20 anos do curso. Atualmente a professora Leslie, que é a coordenadora. Eu estive conversando com ela também, como conversei com a nossa diretora, Ana Cláudia Flenick, e elas me falaram hoje da facilidade, né? Porque nós somos aqui, a Universidade do Contestado, uma universidade comunitária. E poucos sabem o que representa isso. E existem hoje bolsas até de 100%, 90%, 70%, 50%, quer dizer... Não faz um curso aqui na UNC quem não quer, porque se você tem uma renda pequena da família, você entra nesse processo. Então é interessante que o pessoal venha conhecer aqui a universidade. Nós vamos dar um trabalhinho para a nossa coordenadora, a professora Leslie, que afinal a senhora também sempre foi muito dedicada e sempre está, né, à disposição, para que as pessoas que têm interesse em fazer psicologia venham conhecer. Né? Ver a possibilidade de talvez receber uma bolsa até integral, por que não? Não é aquela bolsa que é financiada que você vai herdar uma dívida no final do curso. É uma bolsa realmente, se é integral na sua totalidade, e você não paga mais nada. Então, é uma grande oportunidade. Muito bem, minha cara professora, psicóloga, doutora Maris, aqui e agora. Vamos entrar nesse assunto? Tá? Vamos ver o que é essa angústia, o que acontece na política, na economia, na sociedade. Nós estamos vivos. Né? Só vamos deixar de ver fisicamente isso a hora que nós partirmos com o nosso lado espiritual, né? Aí sim, talvez vamos olhar de longe, ou vamos interagir, não se sabe também, né? E, não sabe. Exatamente, é só passar pelo processo para concluir. Então, fale do aqui e agora, por gentileza. Eu sei que você está cheia de conhecimento, cheia de experiência, de conteúdo, muita coisa para socializar com os nossos ouvintes, por gentileza. Este tema, este conceito da psicologia humanista, eu trago ele como instância, né, de existencial, que é se nós não vivemos o nosso aqui e agora, vamos viver quando? Como? E a ideia é justamente provocar reflexões. Eu percebo que quando você diz o que está acontecendo na sociedade, eu sempre me reporto ao que a gente vê de mais premente neste aqui agora, social, cultural, político. E o que a gente observa e sentimos na pele também? A reatividade. Né? O que é a reatividade? É uma fala não pensada, uma fala repetitiva, sem reflexões. E a ideia é justamente colocar reflexões. Quando você entra num restaurante, por exemplo, e você chega lá e tem uma música tocando, uma música muito alta, ruidosa, que atrapalha até a interação das pessoas que estão ali, né? Quando não a digestão, em vista daquele ruído,
né? Este foi um tema da coluna Aqui Agora, tempos atrás, né? Então, a música, a harmonia ou... eu não me lembro o termo agora que eu usei lá no título do artigo. Então, é uma coisa que pode harmonizar, mas também pode vir a desarmoniza. Então, né, porque nós fizemos aqui na universidade, anos atrás, nós tínhamos ainda o curso de música com a professora Carmen Lígia, e fizemos a aula inaugural falando sobre os efeitos da música no psiquismo. É o curso de música com a música, e eu com a parte psicológica, nós fizemos a aula inaugural falando disso, né? Então, dependendo do tipo de música, que centros nervosos são ativados, né? Se tem uma música com sons harmônicos, teremos um efeito no nosso psiquismo. Se temos uma música com sons ruidosos e com batidas fortes, né? Isso estará atuando em outro nível, em outros centros nervosos, e quais as consequências disso. Então, esse, por exemplo, né, um dos temas que eu trouxe. Agora, por último, eu trouxe a questão no mês de março, violência contra mulheres, né? Reflexões sobre isso. Por quê? Porque estamos imersos na sociedade com todas essas coisas, desde uma violência que é uma estatisticamente alarmante e existencialmente muito mais, mas como uma música, que você entra numa loja, num restaurante, e isso incide sobre... Nós estamos percebendo isso? Como estão os nossos centros nervosos? Como está a nossa sensorialidade para perceber isso? E o que isso está nos causando? Então, essa anestesia que se faz com barulhos, com sons altos, né? É preciso refletir sobre isso. Isso é intencional? Isso é direcionado? Ou é aleatório? Então, a ideia sempre é refletir como é que eu estou recebendo isso do aqui e agora. As notícias, as próprias redes sociais virtuais, né? Que a rede social sempre existiu, mas as virtuais agora estão bastante no nosso dia a dia. Então, o que é que tem ali, né? O que é que tanto nos distrai? Também esse foi um tema. Quando teve a pandemia, no final de 2020, eu escrevi sobre isso. O ano em que nós não pudemos nos distrair, né? Isso teve um impacto muito grande na sociedade, como todos sabem, no mundo todo, e isso apareceu muito no trabalho clínico. O que aconteceu? Enquanto a gente podia sair, se distrair e, né, fazer coisas, e a gente ia levando algumas desarmonias que precisavam de cuidados e não estavam sendo percebidas, ou percebidas e deixadas de lado. Com o isolamento social, isso emergiu e o desconforto ficou grande. Então, a busca por ajuda psicológica foi muito grande também. E eu entendi isso como uma parte boa dessa catástrofe que foi esse período aí que a gente esperamos estar já finalizando. Por quê? Porque aí entrou na parte do autoconhecimento, na parte do se conhecer para melhorar a saúde psicológica, a saúde física, social, né? E crescimento do ser humano, né? Cada um fazendo sua parte. Professora doutora Maris Estela, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua importante e esclarecedora entrevista e, por gentileza, deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, professora Aloísio, que a ideia é refletir sobre as coisas que incidem sobre nós, principalmente aquelas repetitivas, aquelas que fazem com que a gente... Mas eu, de novo, eu passando por isso, como é que eu faço, né? Então, a ideia é
prestar atenção nessa coisa que, tanto nas coisas boas que a gente quer que aconteçam, né, o tempo todo, como naquelas que a gente não está conseguindo, qual o caminho para consegui-las? E que, quando são coisas pessoais, e sempre parte desse pessoal, penso que é refletindo, parando para pensar e olhar o que é que esse sentimento, o que é que esse desconforto está me pedindo. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado. Até lá!